Olá, meu nome é Carlos Alexandre Neto, sou professor titular do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vou contar para vocês um pouco do que já se sabe sobre as ações do coronavírus tipo 2 no sistema nervoso. Eu quero agradecer ao convite dos professores Maurício Krause e Maria Flávia Ribeiro para participar dessa 18ª edição do programa Revendo Filologia. Bem, todos sabem que nós vivemos uma catastrófica pandemia de Covid-19, que é a doença causada pela infecção do coronavírus tipo 2. Até o momento, são mais de 61 milhões de casos, mais de 1,4 milhões de óbitos no mundo todo. O Brasil ocupa uma das primeiras colocações nesse ranking que não tem nada de honroso, o terceiro em número de casos e o segundo em número de mortes. Como vocês já viram nas aulas anteriores, a infecção pelo coronavírus tipo 2 causa uma síndrome respiratória aguda grave e a gravidade ela está geralmente associada à presença das comorbidades, que são diabetes, hipertensão, cardiopatia e pneumopatia. Né? Essas patologias, essas comorbidades, causam um estado hiperinflamatório, que é potencializado ao extremo pela infecção do coronavírus. Isso vai causar um agravamento muito grande do quadro pulmonar e leva os pacientes a uma disfunção respiratória que faz com que muitos deles acabem na unidade de tratamento intensivo. Né? Ela foi definida após apenas 3 ou 4 meses do seu início. Né? Todos lembram, a pandemia começou lá na China, na cidade de Wuhan, e apenas 3 a 4 meses depois, a Organização Mundial da Saúde já decretou que nós estávamos à frente de uma pandemia. Ou seja, devido à rapidez e à facilidade com que o vírus se transmite, ou seja, a sua virulência, e as drásticas consequências clínicas, essa doença acabou atraindo, não é, toda a nossa atenção, porque ela não tem um tratamento efetivo, não existe uma vacina, e a única forma de tentar conter, não é, o espalhamento do vírus é através do distanciamento social. Isso tem consequências sérias, não é, sobre a vida das pessoas, sobre a economia dos países. Por isso que a Covid-19, a infecção pelo coronavírus tipo 2, representa hoje o maior desafio científico que o mundo todo, está enfrentando. Né? Desde o início, desde dezembro de 2019, ou seja, faz um ano, né, que começou a pandemia, e nós ainda não estamos livres, né, do vírus. Foram mais de 55 mil artigos publicados no sistema, no modo de Open Science, ou seja, todas as editoras colocam à disposição os artigos sobre essa doença gratuitamente na internet para todos os pesquisadores. Existe uma transparência muito grande dos achados e a interpretação é que é necessário que todos tenham acesso o mais rápido possível a todos os avanços, não é, no entendimento da biologia do coronavírus tipo 2, para que nós possamos enfrentar essa doença da melhor maneira possível. Muito bem. Vocês podem estar achando estranho que eu vou falar sobre manifestações neurológicas, não é? Afinal de contas, o que um vírus respiratório, que é o coronavírus tipo 2, tem a ver com o sistema nervoso, e o sistema nervoso central especialmente. Eu vou tentar demonstrar nessa aula que tem tudo a ver, não é? Vamos começar do princípio, pelos sintomas. Todos sabem que os sintomas mais comuns são tosse seca, febre, cefaleia, dor no corpo e cansaço. E com o agravamento do quadro, o paciente pode desenvolver uma disfunção respiratória. Bom, além de afetar outros órgãos, como vocês já viram em aulas anteriores, vocês já ouviram ou já conhecem pessoas que estiveram doentes, né, que foram pacientes de Covid-19, que 20% pelo menos apresenta sintomas neurológicos leves precocemente. Que sintomas são esses? As pessoas perdem o olfato, né, perdem o paladar, né, deixam de sentir o gosto da comida.
Esses sintomas neurológicos, eles indicam um comprometimento já inicial do sistema nervoso, principalmente da parte sensorial, não é? Até 6% dos pacientes que vão para os cuidados intensivos desenvolvem acidente vascular cerebral. Inicialmente se pensou que esses acidentes vasculares cerebrais, conhecidos como derrames, não é? Que podem ser acidentes vasculares tanto isquêmicos como hemorrágicos, são causados pela disfunção endotelial que a infecção causa, mas hoje nós já temos evidências de que o vírus apresenta um neurotropismo, ou seja, o vírus ele entra no sistema nervoso, não é? Já foi demonstrada a presença do vírus no líquido cefalorraquidiano de pacientes com Covid-19 e manifestações neurológicas, mas a infecção por outros coronavírus, não é? Já se demonstrou no passado que ele pode ser encontrado no parênquima cerebral, não é? Bom, o que significa então isso? Significa que o vírus pode ser encontrado, o vírus pode penetrar no neurônio. Como isso pode acontecer? Vamos revisar aqui o mecanismo celular de ação do coronavírus tipo 2. O vírus se liga, não é, através de uma proteína chamada proteína spike, proteína S, na enzima conversora de angiotensina tipo 2, né? Essa enzima ela está presente de forma muito abundante no endotélio vascular, no coração, no pulmão, no rim, mas também, pasmem, no sistema nervoso central, nos neurônios, também há receptores também há a presença dessas enzimas. O que nós sabemos, que foi demonstrado principalmente nas células periféricas? Então, que o vírus ele se liga à enzima, esse vírus ligado à enzima, ele modifica a sua conformação, ela vai ser endocitada, leva o vírus para dentro da célula e o vírus dentro da célula vai se replicar, ou seja, ele vai usar a maquinaria celular para duplicar essa fita de RNA que constitui o vírus, não é? E aí eu vou ter nessa célula dois efeitos. Além da multiplicação do vírus, tornando essa célula, então, um reprodutor da infecção, o vírus vai acabar afetando a mitocôndria, produzindo uma disfunção mitocondrial, principalmente pelo aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, por causar disfunção na agregação proteica e, ao final, acabar induzindo morte celular por apoptose. Um outro efeito que o vírus também tem é que ao bloquear, ao se ligar à enzima, ele faz um bloqueio do sítio, um bloqueio espacial do sítio ativo da enzima, e aí eu vou deixar de transformar a angiotensina 2 em angiotensina 1. O excesso, o acúmulo de angiotensina 2 tem efeitos pró-inflamatórios e pró-apoptóticos, além dos seus efeitos conhecidos, né, de vasoconstrição, do aumento da permeabilidade vascular, e isso tudo pode causar edema, não é? Aumento da pressão, vai afetar tanto o coração, como os pulmões, como o rim e também o cérebro. Vamos passar adiante então e tentar entender um pouco da fisiopatologia da ação do Covid-19 a partir dos sintomas ou dos quadros neurológicos apresentados, não é? Já se demonstrou que a ligação do vírus inibe as células do epitélio nasal e as células gustativas. E isso, então, acaba trazendo como sintoma a redução do olfato e do paladar. O vírus, como vocês já viram nas outras aulas, ele acaba ativando a produção de citocinas e acaba criando um quadro de hipercoagulação, né? Um dos primeiros achados importantes, não é, em relação ao coronavírus tipo 2
foi a demonstração de que seus principais efeitos deletérios são associados ao que se chama de tempestade de citocinas, ou seja, o SARS-CoV-2 infecta monócitos, macrófagos, células dendríticas, e essa infecção causa uma ativação enorme dessas células que vão liberar interleucina 6 e outras interleucinas pró-inflamatórias, sendo que interleucina 6 é aquela que amplifica a cascata inflamatória. Isso causa então uma verdadeira tempestade inflamatória que vai fazer com que, entre outras coisas, por exemplo, eu perca a capacidade, o paciente perca a capacidade de oxigenação, porque eu vou ter lá o alvéolo tapado de reação inflamatória com menos superfície para poder absorver o oxigênio. Essa tempestade inflamatória vai acontecer no parênquima dos tecidos também, e se entende que isso possa, além de tudo, não é, também por ativação das citocinas e de um quadro de hipercoagulação, causar oclusão das artérias cerebrais, não é, por trombos, né? Eu tenho aqui na hipercoagulação associada à atividade de citocinas, a formação de trombos, e aí eu vou ter a possibilidade de acidentes vasculares cerebrais isquêmicos. Eu também posso ter a formação desses coágulos nas veias cerebrais, o que causaria então trombose venosa. As citocinas têm um efeito já demonstrado sobre a barreira hematoencefálica, elas fragilizam, elas abrem, não é, as ligações das células que formam a barreira hematoencefálica. Isso pode causar dano neural e encefalopatia. Pode haver o comprometimento também das meninges, na forma de meningite. E pode haver a formação de autoanticorpos, e isso vai causar lesão dos nervos cranianos. Eu vou explicar isso um pouquinho. Essa perda da bainha de mielina causa, então, os sintomas periféricos, não é? Com a disfunção desse nervo afetado. Então, vocês vejam que são muitas os sintomas, são muitos os pontos de ação deletérios do coronavírus tipo 2 sobre o sistema nervoso. Bem, uma das questões que se coloca é se os efeitos do vírus sobre o sistema nervoso são causados pela neuroinflamação ou pela neuroinvasão, ou seja, se são resultado da tempestade de citocinas ou se são resultado da ação direta do vírus nos neurônios ou eventualmente sobre as células gliais ou do epitélio dos vasos que irrigam o sistema nervoso, né? O que se sabe? O que se sabe é que o vírus que entra, né, pelas vias respiratórias e acaba causando os casos mais graves, não é? Pela infecção pulmonar, ele pode de alguma forma ser carregado, não é? Para o sistema nervoso por transporte retrógrado. Pode haver essa entrada do vírus, não é, pelas células olfatórias. Nós podemos ter também a entrada do vírus a partir da corrente sanguínea ou eventualmente até a partir da quebra da barreira hematoencefálica, né? Já se demonstrou parcialmente todos esses mecanismos, não necessariamente com o coronavírus tipo 2, mas com o primeiro coronavírus conhecido, que foi o da infecção de SARS, que aconteceu em 2003, não é? Na Ásia, e que felizmente ficou confinado, não é, àquela região do planeta. Aqui nós temos um quadrinho só que demonstra a inteligência do vírus, ou seja, ao ser endocitado, o vírus acaba liberando o seu conteúdo, não é, genético, não é, a sua fita de RNA, e através da replicase que ele mesmo carrega, não é, ele vai, e da replicase também presente no citoplasma da célula infectada, vai haver uma grande replicação do vírus, que depois vai ser envelopado também
a partir de proteínas produzidas pela própria célula hospedeira, liberando novas partículas de vírus. Pois bem, aqui nós temos uma primeira leitura, não é? Uma primeira proposta, que esse é um artigo de julho desse ano, que já está hoje já um pouco defasado. Quando esse artigo foi publicado, havia no momento 30 papers sobre as ações do coronavírus tipo 2 sobre o sistema nervoso. Eu sei porque foi bem na época que nós escrevemos um projeto. Hoje, se vocês forem olhar, e eu estou falando hoje final de novembro de 2020, nós temos já mais de 1.450 artigos publicados. Então, em junho, o que se pensava, não é? Se pensava que grande parte dos efeitos do coronavírus podia ser causado pela injúria hipóxica, ou seja, os pacientes têm disfunção pulmonar, vão ter uma baixa, não é, de oxigênio no sangue. Essa hipóxia vai causar um aumento do metabolismo anaeróbico, vai acumular metabólitos ácidos no sistema nervoso, e isso pode causar os sintomas neurológicos. A infecção direta, não é, do sistema nervoso poderia causar desmielinização, não é, a perda da integridade da barreira hematoencefálica, né? O aumento da atividade imune periférica poderia também atingir o sistema nervoso, e com isso nós poderíamos ter 3 desfechos, não é? Uma encefalite tóxica, não é? Uma encefalite viral e os acidentes vasculares cerebrais. Tentando responder, não é, como que o vírus pode infectar o sistema nervoso, o melhor quadro é esse que eu apresento aqui. Não é? Primeiro, são 2 possibilidades, pela via hematógena ou pela via neuronal. Então, pela via hematógena, pacientes com viremia muito elevada, esse vírus pode acabar entrando, não é, através do endotélio vascular afetado, não é, pela inflamação, ele pode acabar entrando no parênquima nervoso. Pode haver uma penetração através da barreira hematoencefálica, fragilizada também pela hiperinflamação, e pode haver a transmigração de células imunes, um fenômeno chamado cavalo de Troia. Como é que funciona esse mecanismo do cavalo de Troia, né? Vocês lembram que eu comentei que monócitos, macrófagos e células dendríticas são infectados pelo vírus, e durante a tentativa de resolução desse processo viral, não é? Eu vou ter um aumento dessas células brancas infectadas, e essas células podem ser recrutadas, elas podem entrar para dentro do parênquima nervoso na tentativa de reduzir, não é, esses sintomas e a apresentação do vírus no sistema nervoso. Só que essas células, que são células amigas, não é, células que vão tentar resolver a infecção, elas mesmas estão infectadas. Então, elas acabam levando o vírus para dentro do parênquima nervoso e vão liberar o vírus aqui, e aí ele vai ter as ações que nós já discutimos antes, tá? Da mesma forma, essas células não apenas invadem o parênquima, como podem chegar ao líquido céfalo-raquidiano, e nós temos hoje já muito bem demonstrado, não é, que em alguns pacientes nós podemos identificar o RNA viral no líquido céfalo-raquidiano. Pela via neuronal, não é, já se demonstrou que pela via olfatória e pelos nervos periféricos eu posso ter transporte retrógrado do vírus, não é? Então, da periferia para os núcleos olfatório e os núcleos do trigêmeo e do nervo vago no sistema nervoso central, não é? E isso gera o que se chama de hipótese neurogênica. Tem autores que pesquisam que a falência ventilatória possa ter origem neural e não exclusivamente pulmonar, não é? E isso se daria porque o vírus acabou rapidamente adentrando o sistema nervoso
e foi parar lá nos neurônios centrais que coordenam a ventilação, né? Essa hipótese não foi confirmada ainda, né? Porque é preciso demonstrar a presença do vírus nesses núcleos específicos, mas é uma possibilidade que vem sendo perseguida, que vem efeitos que nós sabemos que ele pode ter sobre a bainha de mielina. Mas uma questão que está em aberto é se o vírus afeta os astrócitos e como afeta os astrócitos, não é? Vocês guardem isso na memória, porque daqui a pouco eu vou trazer essa questão à tona novamente. Bom, eu falei antes em acidentes vasculares cerebrais, há relatos de casos, não é? De pacientes que se apresentaram à emergência tendo um quadro de AVC e que depois, na anamnese com os familiares, não é? Se viu que o paciente tinha apresentado alguns dias antes sintomas compatíveis com coronavírus, mas ele só procurou a emergência depois do início dos sintomas neurológicos. Então é possível que os pacientes se apresentem com um quadro de AVC, mas também, não é, pacientes depois de 2, 3, 4 meses de alta, né, da UTI, podem desenvolver um acidente vascular cerebral que nós entendemos que possa ser ligado à patologia ao coronavírus, não é? Mas há outros quadros neurológicos que também são importantes e já foram demonstrados, não é? Eu vou dar o exemplo de 3 apenas, não é? Porque senão a aula ficaria muito longa, né? Começando com a hemorragia intracerebral, não é? Um estudo retrospectivo feito no sistema de saúde em Nova York, entre março e abril de 2020. Lembram que esse período foi o período em que um dos piores da primeira onda, não é, da pandemia em Nova York. Foram estudados, então, pacientes PCR positivos, não é? No total eram, acho que mais de 2.300 pacientes. Desses, 416 foram incluídos no estudo, não é, para avaliação. E desses 416, 33 desenvolveram hemorragia intracerebral, tá? O que dá 8% dos pacientes, né? Vocês podem pensar que é um percentual baixo, mas como a infectividade do vírus é muito grande, não é? Se 8% de todos os pacientes que vão para a UTI desenvolverem hemorragia intracerebral, eu estou tratando aí de um número enorme de pacientes, né? Sendo que esse quadro é um quadro que pode causar sequelas para o resto da vida. O que havia de comum, não é, entre esses pacientes que desenvolveram hemorragia intracerebral? Todos eles tinham um índice de massa corporal elevado, ou seja, tinham obesidade. Todos eles receberam ventilação mecânica e tratamento anticoagulante, né? Isso é uma coisa importante. Se sabe que, então, o coronavírus causa um quadro de hipercoagulabilidade, não é? Ele afeta de duas formas, não é? A coagulação. Ele aumenta, não é, os fatores de coagulação e diminui os fatores que inibem, não é, essa coagulação, que são as vias trombolíticas que nós temos em ação no sistema nervoso, no nosso sistema vascular, né? Um dos indicadores de gravidade do quadro é a dosagem de dímero D, não é? Que é um biomarcador do estado de coagulação sanguínea. Então, pacientes que têm dosagem de dímero D acima de 1.000, todos eles recebem anticoagulação, né? Então, parece que a hemorragia intracerebral está muito vinculada à anticoagulação, não é? Isso acontece, todo paciente anticoagulado tem uma possibilidade maior de ter hemorragia intracerebral, não é? Mas aí vem uma escolha de Sofia, não é? Assim, eu posso não anticoagular os pacientes, não é? Sou pena deles desenvolverem uma hemorragia intracerebral. Mas o paciente que não é anticoagulado, ele pode morrer, né, pela liberação de um trombo que pode parar numa artéria cardíaca, causando um infarto, ou que pode causar um acidente vascular isquêmico cerebral. Então, essa é uma região muito delicada que envolve o tratamento, e a hemorragia, que não deixa de ser aí um quadro, não é, parcialmente ligado à terapia, ao tratamento da Covid-19.
Tem um outro estudo mostrando aí também as ações do vírus sobre a medula espinhal, né? Aposto que poucos de vocês tinham pensado que o vírus poderia afetar a medula, mas afeta, né? Então, esse foi um estudo feito de fevereiro a julho no norte da Itália, justamente na época em que a primeira onda era muito forte na Itália. Vocês lembram certamente de ver na televisão, que mostrava lá um número de mortes muito, muito elevado, inclusive dos profissionais da própria área de saúde, não é, que atendiam os pacientes infectados. E lá foram relatados então 3 casos de homens que se apresentaram com sintomas cervicais e torácicos, não é? Todos eles após falência ventilatória, né? Esses pacientes tinham uma linfopenia expressiva, ou seja, uma diminuição das células brancas circulantes, e todos eles tinham sido tratados com tocilizumab, não é? Que é uma droga nova que se usa para tratar a tempestade de citocinas, não é? Que na Itália era o padrão, era o protocolo naquela época, não sei se continua. Todos esses pacientes então tinham disfunção medular, ou seja, eles perderam os movimentos, alguns uma disfunção cervical, outros uma disfunção torácica, e depois, com o andamento, não é, com o tratamento desses pacientes, se demonstrou que um deles foi causado por isquemia medular, ou seja, obstrução por um trombo da artéria de Adamkiewicz, e 2 casos foram causados por abscessos, não é? E esses abscessos são comuns após o tratamento com imunomoduladores, que é o caso do tocilizumab. Então, também aqui nós temos a ocorrência de quadros neurais associados ao tratamento que se faz da Covid-19, não é? O que só demonstra a complexidade que é a doença e a dificuldade em tratar essa patologia. E por último, para encerrar os exemplos, não é? Saiu recentemente, né, um reporte de um caso único, de uma mulher que se apresentou com encefalopatia necrotizante aguda, ou seja, ela começou a perder partes do seu sistema nervoso, foram afetadas. Um quadro grave, uma mulher de 55 anos, que se contaminou cuidando dos familiares, não é? Na realidade, do marido e da mãe. Ela começou com sintomas leves e 4, 5 dias depois se apresentou com letargia e febre, foi encontrada em casa na cama imóvel, levada rapidamente ao hospital, foi internada e evoluiu muito mal neurologicamente, entrou em coma, né? Ficou quase 30 dias na UTI em tratamento. O que é importante da gente ver, não é, nesse caso? Ela tinha o teste positivo, né, o PCR positivo, para o coronavírus tipo 2 nas amostras de nasofaringe, não é? Que é o padrão do diagnóstico. Mas no líquido cefalorraquidiano ela só teve uma dosagem PCR positivo, né? O quadro neurológico dela se apresentou desde o início, não é? A função neural foi rapidamente deteriorando, não é? E depois, a partir do tratamento com imunoglobulinas, ela começou a melhorar, a imagem começou a melhorar e aí apareceu o PCR positivo no líquor. Ela fez transfusão de plasma também e depois começou a melhorar, teve alta e foi para casa caminhando, mas com uma prescrição de fisioterapia, né? O que é interessante notar também nesse caso, que ela teve no líquido cefalorraquidiano um aumento muito grande de neurofilamento leve e de proteína tal, o que demonstra a lesão neuronal ativa nesse período. Então vejam, esse vírus ele é um vírus que tem, sem dúvida, uma ação muito importante sobre o sistema nervoso, não é? E que todo sintoma neurológico num paciente com Covid-19 tem que ser valorizado e o médico tem que adequadamente enxergar esses sintomas e buscar os melhores tratamentos para que o quadro evolua minimamente bem. Bom, com esse acúmulo de conhecimento sobre as ações
do coronavírus tipo 2 sobre o sistema nervoso. Alguns autores, inclusive, criaram um estadiamento, não é? Que tenta demonstrar o aumento da severidade da infecção pelo coronavírus relacionado com a tempestade de citocinas. Então vejam só, no estágio 1, chamado neurocovid, não é? Existe então a ligação do vírus às células nasais. Isso vai criar uma tempestade de citocinas que é contida, não vai afetar o cérebro e eu vou ter os sintomas leves do início da doença, como perda do paladar e perda do olfato. Quando a tempestade de citocinas e o comprometimento do endotélio vascular aumenta os níveis de hipercoagulabilidade, não é? Aí eu vou poder começar a ter o início, não é, dos primeiros efeitos cerebrais, e aí os sintomas neurológicos são mais graves, vão incluir fadiga, podem incluir afasia e ataxia, e eu posso ter também o desenvolvimento através do mimetismo molecular dos sintomas de nervos cranianos e periféricos, não é? Semelhante à síndrome de Guillain-Barré, como eu já comentei com vocês. E o estágio 3, neurocovid, seria quando eu tenho aí a presença de RNA viral demonstrada no líquido cefalorraquidiano e eventualmente no parênquima, e aí eu vou ter os sintomas mais graves, que podem incluir confusão, delírio, coma, perda de consciência, e a apresentação de convulsões, que foi um quadro que eu não falei antes, mas também é possível que aconteça, não é? Então, vejam bem, o comprometimento neurológico na doença, ele não é desprezível e nós talvez tenhamos visto pouco porque não houve tempo ainda do paciente, após a alta hospitalar, desenvolver com plenitude essa sintomatologia, né? E para encerrar, como se não bastasse, né, tudo que eu já falei, nós temos também as sequelas neuropsiquiátricas, não é? Aqui todos entendem e concordam que todo o controle do comportamento, das emoções, dos afetos passa, não é, pela função cerebral. As patologias psiquiátricas, né, têm como sede uma disfunção de determinados grupos neuronais, núcleos neurais, e nós sabemos, já tem estudos demonstrando isso, não é, que o lockdown e o estresse psicossocial causados pela situação de pandemia, não é, em que a grande maioria das pessoas não enxerga uma saída, não é, até porque de fato não tem saída, a gente tem que ir se adaptando, não é, às situações que a realidade se nos apresenta. Isso está associado a um aumento já demonstrado de quadros de ansiedade e depressão, não é? Mas também que o vírus pode afetar determinados núcleos especificamente, e isso pode estar associado a desordens como estresse pós-traumático, psicose, epilepsia, que eu comentei no quadro anterior, e há uma possibilidade já em estudo de que os pacientes que desenvolveram delírio, não é, durante a internação na UTI, talvez eles tenham um envelhecimento precoce e um aumento na possibilidade do aparecimento de doença de Alzheimer, não é? Tentando então mergulhar um pouco na célula, parece que a mitocôndria ela é uma das organelas mais afetadas pelo coronavírus tipo 2, que eu já comentei antes com vocês, principalmente porque o vírus vai fazer com que a resposta inflamatória comande o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, e isso vai levar a uma indução de apoptose que tem início na própria mitocôndria, não é? Nós sabemos que a mitocôndria interage com uma estrutura interessante, não é? Que é conhecida há pouco tempo, chamado inflamassoma, não é?
que é esse inflamassoma? Ele é um complexo multiproteico citosólico que vai acabar induzindo, não é, a produção de interleucinas pró-inflamatórias, como interleucina 1 beta, interleucina 18, e esse inflamassoma ele é ativado pela liberação de espécies reativas de oxigênio da própria mitocôndria, por DNA mitocondrial e por substâncias liberadas pela mitocôndria em sofrimento, assim como em resposta à ativação de receptores celulares, como o TLR4, a proteínas e produtos celulares circulantes que são relacionados a um quadro inflamatório grave. Ou seja, eu tenho aqui uma cadeia de amplificação de um processo inflamatório que vai causar, então, a reação do inflamassoma, e isso vai, de alguma maneira, potencializar esse quadro inflamatório, né? É claro que eu tenho mecanismos celulares que podem tentar conter, não é, esse fenômeno, mas eu não vou discutir isso porque o nosso foco é o COVID, e eu falei na mitocôndria simplesmente para poder lembrar a vocês e comentar sobre um projeto, não é um projeto que nós nos organizamos aqui num grupo de professores do Departamento de Bioquímica e do Departamento de Ciências Morfológicas para estudar a inflamação e função mitocondrial na neuroinfecção pelo SARS-CoV-2, não é? Um projeto que foi submetido à CAPES, com o apoio do PPG Neurociências, e que acabou sendo aprovado, não é? Então, vou comentar rapidamente essa proposta, porque eu falei antes que a Covid ela é realmente o grande desafio científico que hoje se apresenta, e muitos laboratórios no mundo todo, né, estão se articulando para tentar colocar os seus expertises, né, a sua forma de produção do conhecimento em prol do entendimento da neurobiologia básica desse vírus, não é? Então, nesse projeto, nós propusemos 3 atividades experimentais distintas. Estudos de infecção experimental in vitro, hemorragia cerebral experimental em animais infectados, e o estudo de biomarcadores de gravidade clínica, não é? Então, nos estudos de infecção experimental, basicamente nós vamos estudar neurônios e astrócitos, não é? Porque nós temos evidências dos nossos próprios laboratórios de que os astrócitos participam, não é, da modulação da resposta inflamatória, e que então os astrócitos podem estar envolvidos na infecção pelo coronavírus tipo 2. Então, estudar em culturas de neurônios e astrócitos os efeitos, não é, da infecção, tendo como foco não apenas a resposta inflamatória, mas também a função mitocondrial, né? Na hemorragia intracerebral experimental, o que nós vamos fazer é produzir um camundongo, não é, infectado com SARS-CoV-2, e vamos depois submetê-lo ao modelo de hemorragia intracerebral, que é um modelo que nós dominamos já há algum tempo, e vamos comparar, não é, a sensibilidade desse animal, não é, infectado à hemorragia, né? A nossa hipótese é que ele é muito mais suscetível à hemorragia do que um animal que não está infectado, e as causas, não é, dessa proposta eu espero ter esclarecido nos comentários anteriores. E também, então, esse projeto tem uma perna clínica, como a gente diz, que é estudar os biomarcadores de gravidade clínica, não é? Aí eu preciso explicar um pouquinho para vocês um pouco da abordagem, não é? Da visão, melhor dizendo. Ficou claro que a Covid-19 é uma doença sistêmica, não é? E que ela é tanto mais grave quanto mais o paciente tem comorbidades, não é? Que são, revisando, né, o diabetes, a hipertensão,
pneumopatias e outras cardiopatias, não é? Mais a obesidade. Então, esse paciente está mais sujeito a eventos tromboembólicos. Nós sabemos que num quadro inflamatório agudo, o fígado, né, os hepatócitos vão responder fazendo a geração de proteínas de resposta aguda, proteínas de resposta aguda à inflamação. O exemplo, tem dois exemplos aqui, a proteína C reativa e a ferritina, né? Talvez o mais conhecido seja a própria proteína C, que é usado, não é, já há algum tempo como um marcador de inflamação crônica, principalmente quando eu estou pensando em aterogênese, não é? E nós temos também aqui a S100B, que é uma proteína astrocitária, que é liberada, não é, em momentos de lesão celular, em alguns modelos pelo menos, com alguma evidência de que em humanos isso também possa acontecer. Então, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com uma outra proteína, porque a proteína C reativa ela é inespecífica, não é? Nós vamos trabalhar com a proteína amiloide sérica, do inglês SAA, que é uma proteína que está bastante elevada, é uma proteína de resposta aguda hepática também, e que ela está elevada em quadros de diabetes e de obesidade, né? Então, a nossa hipótese é que essa proteína amiloide sérica A, ela possa estar ainda mais elevada, não é? Nos pacientes com Covid-19, e que o nível será tanto maior quanto maior a gravidade atual ou futura do quadro, não é? Esse é um projeto clínico, então, que nós estamos realizando em parceria com o Grupo Hospitalar Conceição. Esse projeto já foi submetido e aprovado na Plataforma Brasil, e nós em breve, então, estaremos começando a coletar esse material, não é? E além da SAA, vamos medir outros biomarcadores, mas a ideia, então, é correr em parceria um projeto, em conjunto, melhor dizendo, um projeto clínico e um projeto experimental, para depois, no final, poder amarrar todos os resultados. Bem, vamos então finalizar essa nossa aula. Eu espero ter demonstrado que a Covid-19, a infecção pelo SARS-CoV-2, representa um desafio científico singular, não é? Que nós temos ainda muito a entender sobre os mecanismos da neuroinfecção, não é? Mas o que é certo é que é um comprometimento múltiplo do sistema nervoso, especialmente do sistema nervoso central, de gravidade variável, que nós aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, assim como outros grupos na nossa universidade, em outros laboratórios no Brasil, estamos tentando contribuir de alguma forma para esse entendimento, não é? Que esses projetos são sempre projetos integrados, multi-institucionais. O nosso projeto envolve aqui não apenas o ICBS, né, mas o Grupo Hospitalar Conceição no estudo clínico, o Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, onde serão realizados os nossos experimentos in vivo e in vitro, e que isso obviamente exige aí uma translacionalidade não apenas na proposta, mas na maneira de fazer ciência. Eu quero agradecer mais uma vez aos organizadores por terem oferecido essa oportunidade de discutir esse assunto tão interessante com vocês. Agradecer a audiência de todos e de todas, e terminar pedindo que se cuidem, não é? Vocês sabem, nós estamos enfrentando uma segunda onda, apesar da vacina estar relativamente próxima. Eu acho que nós temos muitos meses ainda de convívio com esse vírus, com a possibilidade de infecção e reinfecção. Então, cuidem-se, cuidem da higiene, façam o distanciamento, porque a epidemia, a pandemia vai passar e nós um dia poderemos retomar as nossas atividades.
Um abraço a todos, muito obrigado e eu estou à disposição aí no e-mail que aparece para eventuais dúvidas. Um abraço a todos.